A zona envolvente a Capela de Santo Amaro, em Carregueiros, foi o palco para a apresentação da candidatura de Paulo Ferreira a presidente da junta daquela freguesia pela AD, tendo por base a coligação entre PSD e CDS. Está em causa um nome conhecido da comunidade local, empresário do ramo da restauração, que pela primeira vez entra na política. Tiago Carrão, candidato da AD à Câmara de Tomar, abriu o período de intervenções, à altura em que destacou a capacidade de trabalho de Paulo Ferreira, acrescentando que Carregueiros merece mais. Fiquei com uma palavra no ouvido que a Solange, na apresentação, dizia que foi resultados. Porque governar só faz sentido se tivermos resultados. Resultados para quem? Para as pessoas. Resultados para o nosso território, para o desenvolvimento e, acima de tudo, que tenham consequência na vida das pessoas. E é disso que se trata, essa mudança que eu tanto falei na sessão de apresentação em junho, essa mudança que eu tenho falado nas freguesias por onde temos passado e onde é necessária essa mudança, porque também existem freguesias lideradas pelo PSD e lideradas a partir de setembro, outubro, quando houver as eleições pela coligação AD, e já agora um pequeno pormenor, por falar em coligação AD, já não é a Aliança Democrática, uma pequena correção, porque depois em termos eleitorais é importante, a coligação é AD, coligação PSD-CDS, é isso que vai aparecer no boletim de voto, e é importante essa mensagem passar também para não haver confusão, como já aconteceu em eleições recentes. Dizer-vos então que quando falava eu sobre essa questão dos resultados, só é possível entregar resultados enquanto autarca, seja ele autarca de freguesia, seja ele autarca de Câmara Municipal, só é possível quando se reúnem algumas características. Quando se reúne a competência, o saber ouvir, o saber dizer a verdade. E o que é facto é que, quando olhamos para a Câmara Municipal de Tomar neste momento, nenhuma das três acontece. Não sabem ouvir, como vimos já há bem pouco tempo, por exemplo, no caso do Mouchão, da requalificação imposta à força contra a vontade de tanta gente e, diria eu, até contra aquilo que é a legalidade. Não sabem ou não querem dizer a verdade, porque quem diz que um sistema de videovigilância vai custar 150 mil euros em setembro, em dezembro já custa 500 mil euros, não está a dizer a verdade. Quem diz que Carvalhos Figueiredo avança no primeiro trimestre de 2025, estamos no final de junho e nada como era expectável, não está a dizer a verdade. Quem diz que a requalificação do centro histórico acontece no primeiro semestre, ou se calhar até no primeiro trimestre de 2025, estamos no final de junho e nada, também não está a dizer a verdade. E isso é gente que não pode governar uma Câmara Municipal. E por último, a questão da competência, que é fundamental. Todos nós, cada um de nós que está aqui, garantidamente é competente no seu posto de trabalho, é competente naquilo que faz, e os mais novos têm que ser competentes também na escola, no seu trabalho, no seu percurso académico, porque só assim conseguimos resultados. E esses resultados vêm da competência e, neste momento, quando olhamos para a governação municipal socialista, também não existe competência. Não é competente quem perde um financiamento de 2 milhões de euros para o Centro do Conhecimento no Politécnico de Tomar, que ia albergar dezenas de empresas. Não é competente quem perde um financiamento de 1 milhão de euros para a zona industrial. Não é competente quem perde um financiamento para a zona industrial, que, diga-se de passagem, importantíssimo para requalificar a zona industrial, para criar serviços, áreas comuns. E também não é competente quem, por exemplo, perde, e eu estou ali a ver o Alexandre, o nosso candidato à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, e temos andado muito pela cidade, em particular pelo centro histórico, falado com os comerciantes. Não é competente quem perde uma candidatura aos bairros comerciais digitais que, a permitir digitalizar, transformar o comércio local de Tomar, como hoje vemos inúmeros municípios pelo país fora a fazer, a lançar concursos de digitalização, de transformação, de inovação, de apoio aos comerciantes e às pequenas empresas. Não é competente quem perde essa candidatura. E isso são 3 características que não podemos perdoar à governação municipal. Mas são 3 características, por outro lado, que eu vejo no Paulo e que vejo nesta equipa que o Paulo apresenta para a Junta de Freguesia de Carregueiros. Porque Carregueiros também precisa de mudança. Precisa de uma governação que seja atenta ao setor social, ao associativismo, e que tenha também capacidade de dialogar com as empresas, que seja também uma governação que não esteja de costas voltadas para o moderno, para o digital, porque esta freguesia tem um conjunto de características que fazem dela
uma freguesia muito especial e com condições muito especiais. Condições para atrair população, condições para fixar, para que os seus não se sintam obrigados a sair. Condições essas, como vocês bem sabem, a proximidade da cidade, as acessibilidades com o IC9, na freguesia de Carregueiros, tem um património muito, muito especial, o aqueduto dos Pegões, e como sabemos, esquecido. Na realidade dói, e eu fui lá até bem recentemente com o Paulo, estive lá e estivemos a falar um pouco sobre isso. Dói olhar para o quanto esquecido está aquele aqueduto, tanto que se podia tirar de lá, muito mais do que a água que lá passou, podia-se tirar de lá vida, podia-se tirar de lá economia, podia-se tirar de lá emprego, tanto que se podia ter e criar, e dói ver que está, um pouco como esta freguesia também está, e é importante dizê-lo, um pouco como esta freguesia tem estado ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 12 anos, diria eu, esquecida das políticas municipais e das políticas públicas. E isso não pode continuar. E o Paulo, todos sabemos que é o tipo de homem e será o tipo de presidente de junta de freguesia que vai bater o pé. E não será por ser do nosso partido que não vai bater o pé, que não vai dar um murro na mesa quando tiver que dar numa reunião com a Câmara. E eu vou-te esperar isso e cobrar isso, porque eu sei que quando for necessário por esta freguesia, vais dizer não, Carregueiros precisa de mais, Carregueiros merece mais, Carregueiros pode ser muito, muito mais. Esta junta de freguesia, como bem sabem, tão ou bem melhor do que eu, neste momento tem em mãos uma grande, eu diria histórica, oportunidade. Mas essa oportunidade significa também responsabilidade. A oportunidade que a freguesia, a junta de freguesia de Carregueiros tem em mão representa uma responsabilidade enorme, e é uma responsabilidade que implica seriedade, que implica competência, para dar resposta a essa oportunidade e conseguir levar Carregueiros rumo ao futuro com desenvolvimento sustentado, junto das pessoas, junto das famílias, junto das associações, das empresas, tudo isso. E uma freguesia, uma junta de freguesia que cuida do espaço público, uma junta de freguesia que também cuida do seu património, da sua identidade e da sua cultura, porque sem identidade e cultura não somos ninguém. O Paulo é a nossa escolha. O Paulo é a nossa escolha e é, diria eu, a escolha certa. Porque o Paulo, quando eu penso no Paulo, e a cada dia que passa desta candidatura, desta campanha que estamos a fazer juntos, eu acho que o Paulo se traduz numa palavra: energia. Pelo menos para mim, eu olho para o Paulo e vejo energia. Este homem é força, é movimento, é dinâmica, e isso tem sido assim desde o primeiro dia. No dia em que o Paulo disse, sim, eu sou candidato a presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, nesse mesmo dia, pegámos no carro, andámos porta a porta na freguesia de Carregueiros, em Carregueiros, nos Brasões, por aqui, por ali, andámos a bater porta a porta e fizemos quase metade da equipa naquela tarde. Porque o Paulo é assim, o Paulo decidiu, é para avançar e vamos avançar com força e em toda a velocidade. E é isso que se tem que ter na gestão autárquica. Capacidade de decisão e capacidade de execução e depois velocidade também nestas coisas, porque muitas vezes esquecemos que as pessoas e as empresas não podem estar à espera daquilo que é o tempo da burocracia e daquilo que é o tempo da gestão autárquica, que não está habituada, como o Paulo está, a lidar com o ambiente das empresas e com o ambiente do dia-a-dia que todos nós vivenciamos. E o Paulo é um homem que não vem da política. É um homem que vem da vida real, que vem do trabalho e que vem daquilo que é preciso no nosso concelho. Muitos como eles fazem falta, e nesta freguesia de Carregueiros, porque ele tem capacidade de trabalhar. Aliás, se a capacidade de execução que o Paulo tem demonstrado nesta campanha, se ele a conseguir transportar, que vai conseguir transportar para a governação da Junta de Freguesia, Carregueiros vai ficar muito, muito bem. Mas não o vai fazer sozinho, porque nenhum grande trabalho se consegue fazer sozinho. E o Paulo teve o mérito, e esse é o primeiro e o principal mérito que o Paulo teve nesta caminhada, foi trazer para si os melhores. O Paulo tem uma equipa que ele a seguir irá apresentar, mas rostos todos nós conhecemos, e estou a ver, por exemplo, aqui na fila da frente o Rafael, o Tijúlio, a Solange também já esteve aqui a apresentar, e todos os outros que fazem parte desta grande equipa, porque os grandes projetos, os grandes trabalhos só se conseguem precisamente com uma grande equipa. E a vocês, o meu muito obrigado por terem aceito esse desafio, por acompanharem o Paulo e por darem do vosso tempo,
porque todos nós sabemos que isto é tempo que nós tiramos às nossas famílias, aos nossos projetos, aos nossos hobbies, mas vale muito a pena. Porque se não valesse a pena, e tem que valer muito a pena, porque se não valesse a pena, valia mais estar em casa no sofá. E nós estamos aqui porque acreditamos, porque sabemos que queremos mais para tomar e para as nossas freguesias. Já o cabeça de lista, que teve a oportunidade de apresentar a sua equipa, prometeu empenho em prol da freguesia e disse contar com uma equipa que o irá ajudar a concretizar um conjunto de objetivos, alguns dos quais que já deu a conhecer. A minha equipa tem um projeto ambicioso, mas vamos acreditar que vamos conseguir fazê-lo. Queremos fazer deste espaço um espaço verde, um parque infantil. Queremos que a escola tenha outras condições. Queremos que o Aqueduto dos Pegões venha a ser um incógnito da nossa freguesia. Acredito que Carregueiros tem muito para dar. Queremos fazer da nossa freguesia, para os que vivem cá, para os que nos visitam, queremos fazer a freguesia conhecida ainda mais. Temos tudo para fazer e temos estas pessoas que nos vão acompanhar. Tenho uma equipa forte e acredito que vai ser possível acontecer. Agradeço desde já ao Carrão, ao futuro Presidente da Câmara, Tomara. Como ele falou, eu não nasci numa família de políticos, não é a primeira vez que estou a fazer isto, mas como ele disse, tenho coragem, tenho força, tenho determinação e acredito que consigo levar Carregueiros o mais alto possível. A nossa proposta também é que as coletividades, vamos ouvir todas as coletividades, ajudarem todos os eventos que façam, vamos estar sempre presentes. A nossa maior preocupação vai ser ouvir as pessoas. Como eu costumo dizer aos meus filhos, temos 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. E é isso que eu quero fazer nesta freguesia, ouvir todos e decidir depois o que fazer. O nosso projeto continua a ser ambicioso. Temos muito que fazer nesta freguesia, porque eu acho que esta freguesia tem muito para dar às pessoas e vamos conseguir fazer isto. E desde já agradeço todo o apoio. Eu não vou alongar muito, porque vocês vêm de um dia de trabalho e estão fartos de ouvir, já bem, vão dizer que eu vou ser maçador. Vou aproveitar, vou chamar os meus elementos da equipa. Não vou chamar nomes, porque acho que a gente não vamos ser um nome, vamos ser uma equipa forte para fazer a mudança, que é agora Carregueiros. Chamo todos os meus companheiros da luta. Alguns não vão estar presentes, porque têm profissionais, mas são muitos. Tá? Esta é a equipa que nos vai levar longe e viva Carregueiros!